Está no ar o programa OAB Nacional, trazendo notícias de interesse da advocacia e da sociedade brasileira. Vamos ao resumo das notícias de hoje. Diretores do Conselho Federal se reúnem com o secretário de Reforma do Judiciário para debater temas como o processo judicial eletrônico. Presidente nacional da Ordem defende a fixação de honorários advocatícios de sucumbência pelo novo CPC. OAB vai intensificar a ação junto ao CNJ para suspender o uso exclusivo de peticionamento eletrônico no Judiciário. Ordem dos Advogados do Brasil declara apoio total à proposta em tramitação no Congresso que inclui a advocacia no Simples Nacional. E ainda, candidatos relatam o antes e o depois da prova prático-profissional do Exame de Ordem Unificado. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora, porque o programa OAB Nacional está só começando. Diretores da Ordem dos Advogados do Brasil estiveram reunidos com o secretário de Reforma do Judiciário, Flávio Caetano. Na ocasião, o secretário afirmou que o processo eletrônico é uma mudança de cultura e que tal mudança não deve ser feita da forma como vem sendo implementada. Esse e outros temas foram debatidos durante a reunião realizada na sede do Conselho Federal da OAB em Brasília. Veja na reportagem. Entre os assuntos discutidos na reunião com dirigentes da OAB, conselheiros federais e o secretário de Reforma do Judiciário, a implantação do processo judicial eletrônico teve ênfase. O processo eletrônico é algo que veio para ficar. E é importante que o Brasil aplique o processo eletrônico. Mas toda mudança cultural, ela depende de um tempo, né? E depende de amadurecimento. Então nos parece que isso é um processo. E como todo processo, ele tem o começo, o meio e o final. Qual é o final? Que todos nós possamos atuar no processo eletrônico. Mas nós estamos na fase inicial ainda. E numa fase inicial temos que ter cuidado para que a introdução do processo eletrônico não signifique a exclusão social e a falta de acesso à justiça. Há um sentimento, uma constatação da advocacia de que não pode haver processo judicial onde não haja estrutura mínima hábil para o funcionamento. É como se estabelecer uma linha de trem sem os trilhos. Nós não temos, a advocacia não tem como arcar com esse ônus de conduzir esse comboio sem a estrutura mínima necessária. Porque quem faz funcionar a máquina judiciária é o advogado. Quem faz o start, quem aciona, quem inicia e quem tem o peso da carga de tramitar, de fazer esse link com a sociedade, com o cidadão, é o advogado. E nessa tramitação, nessa condução, a advocacia não tem como ser penalizada, a cidadania não tem como ser excluída do acesso ao poder judiciário pela adoção de um modelo sem a estrutura necessária para o funcionamento. Então suspender, retirar do cenário nacional, do cenário da cidadania, a existência da justiça. O secretário Flávio Caetano compartilha conosco da opinião de que o processo não pode ser implantado, o processo eletrônico, né, de forma abrupta, de forma assodada como está sendo. Porque ele, como bem disse o secretário, ele é uma nova cultura, né? E uma nova cultura você não implanta da noite para o dia. Uma nova cultura precisa de tempo para se afirmar, porque se o processo eletrônico ele for implantado como a administração do Poder Judiciário brasileiro pretende, né, de uma vez só, sem a convivência com o sistema tradicional, com o processo tradicional em papel, isso vai gerar, na verdade, ao invés de progresso, vai gerar exclusão de milhares de advogados pelo Brasil afora. Nós temos regiões aqui que não tem sequer banda larga, né? Então, como implantar um processo judicial eletrônico nessas áreas? E o próprio Poder Judiciário, os juízes, os serventuários não estão preparados para o processo eletrônico. É preciso que nós tenhamos um diálogo com o Poder Judiciário para convencer o Poder Judiciário que tem que haver uma convivência um pouco mais demorada entre os dois sistemas. O presidente da seccional do Amapá conta as dificuldades enfrentadas no estado quando o assunto é processo judicial eletrônico. O Amapá é um caso emblemático porque sequer temos na capital banda larga, né? Nós ainda temos uma internet muito cara, que
aumenta muito o custo do advogado, né? A nossa melhor internet, o melhor acesso à internet lá ainda é via rádio. Nós não temos fibra, não temos no estado fibra ótica ainda. A previsão é que isso só ocorra até o final do ano ou, quiçá, início do ano que vem. Então ainda teremos dificuldades imensas com relação à utilização desse mecanismo do processo judicial eletrônico. Há um consenso, tanto dos conselheiros quanto dos representantes das seccionais, no sentido de que o processo judicial eletrônico é uma tendência nacional. Então isso é inevitável. O que nós precisamos fazer, na verdade, é alinharmos, né, o posicionamento no sentido de realizarmos ações conjuntas para que a implantação desse processo se dê de uma forma mais amena, né, e com o menor impacto possível para a sociedade, né? Então é essa a preocupação que os presidentes seccionais demonstraram, né, que essa implantação assodada, imediata, possa causar um prejuízo não só à advocacia, mas principalmente ao cidadão. No encontro com o presidente Marcos Vinícius Furtado, Flávio Caetano falou sobre possíveis investimentos do governo federal para melhorar a infraestrutura deste novo sistema. Estamos estudando dentro do governo a possibilidade de recursos orçamentários para colaborarmos com o judiciário na infraestrutura do judiciário. Isso envolveria, de um lado, o processo eletrônico e, de outro lado, fundamentalmente, capacitação de servidores em técnicas de gestão. Então, isso está ainda em fase de formulação, mas há vontade, sim, de pensarmos num grande investimento que o governo colabore, né, com o judiciário. Isso que seria uma busca pela infraestrutura do Poder Judiciário. O secretário de Reforma do Judiciário também solicitou ao presidente da OAB que matérias como conciliação, mediação e arbitragem sejam cobradas no exame de ordem. Para que nós consigamos mudar a cultura, temos a cultura do não litígio, porque hoje temos muitos processos em juízo, nós precisamos mudar a cultura. Para mudar a cultura, várias medidas devem ser tomadas. Uma delas é que as técnicas de mediação, de conciliação e de arbitragem sejam também constantes dos exames de ordem. Então é importante que aquele que vai se tornar um advogado conheça essas técnicas. E tivemos uma bela conversa hoje aqui com o presidente e com toda a comissão presente para pensarmos como que adequaríamos isso ao exame de ordem. Não imediatamente, mas com o tempo, para que as escolas se preparassem e que aí sim tivéssemos o advogado formado, né, com técnicas de mediação, conciliação e arbitragem. O presidente Marcos Vinícius afirmou que a Coordenação Nacional do Exame de Ordem vai discutir a viabilidade da implantação do conteúdo. A inclusão de matérias novas, como também foi de direitos humanos, mais outros pontos, isso é muito importante porque faz parte de uma nova cultura, de novas pautas, novas demandas que está se colocando no cenário da advocacia e na justiça, e o advogado ele tem que ir se inteirando, se iniciando também nessas matérias. A inclusão no exame de ordem já vai necessariamente obrigar aquele candidato aspirante à advocacia a se familiarizar, a aprofundar o estudo nessa área, o que com certeza já vai dar uma grande contribuição também para o funcionamento dessas novas formas de mediação e de solução de conflitos. No final do ano passado, no lançamento da Escola Nacional de Mediação e Conciliação da Secretaria de Reforma do Judiciário, a Ordem firmou um acordo se comprometendo a disseminar os métodos autocompositivos. No encontro com o secretário, a OAB ficou de indicar os representantes da entidade no comitê da ENAM. A partir de agora, a Ordem terá então 2 representantes num comitê para formarmos cursos específicos para advogados. Então a ideia é treinar advogados com técnicas de mediação e conciliação. É um comitê formado por Secretaria de Reforma do Judiciário e OAB. Então serão 2 membros da OAB, 2 membros da Secretaria, para que aí nós possamos formatar cursos específicos para advogados. É um grande avanço para nós. Ao final da reunião ficou claro que o diálogo entre a OAB e o Ministério da Justiça, por meio da Secretaria de Reforma do Judiciário, deve ser constante. A retomada do diálogo com a Secretaria de Reforma do Poder Judiciário, do Ministério da Justiça, isso é importante do ponto de vista em que essa Secretaria tem uma pauta enorme, uma pauta republicana, uma pauta convergente, coincidente com uma pauta da OAB, com uma pauta da advocacia, e que nós temos um interesse em convergir, em fazer avançar essa pauta. Por exemplo, nós temos uma pauta aí relativa ao sistema carcerário, nós temos uma pauta aí muito forte aí relativa a preenchimento de
vagas nos quintos constitucionais, promoção de magistrados. A ordem é de interesse da advocacia pontuar sobre o comportamento da magistratura que pretende ascender aos quintos, por exemplo, aí no respeito à cidadania, na produtividade, no respeito ao advogado, no recebimento ao advogado, respeito a não aviltamento de honorários dos advogados. Quer dizer, então tem toda uma circunstância que diz respeito à advocacia e que é de interesse para garantir o aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. Nós podemos contribuir, porque lá faz esse processo, esse encaminhamento, nós podemos prestar informações relevantes para o aperfeiçoamento do Poder Judiciário. Não se faz reforma do sistema de justiça sem se ouvir a advocacia e, mais do que ouvir, sem ter a advocacia do nosso lado. Então, temos muita vontade e interesse de cada vez mais firmarmos uma parceria concreta com a OAB para tudo aquilo que acontece no mundo da advocacia e no mundo da justiça como um todo possa ser mudado, possa ser transformado. E daqui a pouco, depois do intervalo, o presidente nacional da Ordem defende a fixação, pelo novo CPC, de honorários advocatícios de sucumbência. E ainda, a OAB vai intensificar a ação junto ao CNJ para suspender o uso exclusivo de peticionamento eletrônico no Judiciário. O presidente nacional da OAB, Marcos Vinícius Furtado, defendeu que o novo Código de Processo Civil estabeleça percentuais de honorários advocatícios de sucumbência nas causas contra a fazenda pública. Os honorários são aqueles pagos à parte vencedora pela parte perdedora. O assunto foi tratado durante a audiência realizada no Congresso Nacional. A rodada de negociações na Câmara dos Deputados sobre o novo Código de Processo Civil tratou com advogados e governo a respeito da tabela de honorários advocatícios no país. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Marcos Vinícius Furtado, defendeu uma causa histórica permanente da advocacia brasileira, de fixar honorários advocatícios de sucumbência de 10% a 20% nas causas contra a Fazenda Pública Nacional. O presidente da comissão especial que examina o novo CPC, deputado Fábio Trade, do PMDB de Mato Grosso do Sul, e o relator do projeto de lei, deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, ouviram integrantes do grupo de trabalho de representantes do governo federal e de diversas entidades para buscar um consenso em torno da definição dos honorários. Participaram também das discussões os conselheiros federais da OAB Felipe Sarmento, de Alagoas, e Gedeon Pitaluga Júnior, de Tocantins, e o advogado-geral da União Substituto, Fernando Luiz Albuquerque Faria. O relator do CPC, deputado Paulo Teixeira, afirmou que a expectativa é chegar a um consenso nos próximos dias. O novo CPC foi proposto em 2009 ao Senado, onde já foi aprovado por uma comissão de juristas, chefiado pelo atual ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. A OAB Nacional vai intensificar a assistência às ações movidas pelas seccionais estaduais que solicitam a suspensão do uso exclusivo de peticionamento eletrônico nos 3 ramos do judiciário: estadual, federal e trabalhista, nas regiões onde problemas estruturais de telecomunicação dificultam o acesso à internet. O posicionamento da ordem foi reforçado depois que o Conselho Nacional de Justiça decidiu cassar uma liminar que havia sido obtida pela seccional da OAB de Pernambuco, suspendendo o peticionamento eletrônico exclusivo. A cassação de uma liminar obtida pela seccional da Ordem em Pernambuco, suspendendo o peticionamento eletrônico exclusivo, mobilizou a Ordem dos Advogados do Brasil. A entidade questiona a decisão do Conselho Nacional de Justiça. O secretário-geral da OAB Nacional participou da sessão plenária do CNJ, representando o presidente Marcos Vinícius. Cláudio Souza Neto ressalta que é preciso conhecer a realidade de cada estado. Nós defendemos que os conselheiros do CNJ apreciem essa matéria do PJE em conformidade com a realidade concreta de cada estado. Um dia desses nós estávamos conversando com o presidente da OAB do Amapá e ele dizia que lá em vários municípios não há banda larga e que muitas vezes o escritório tem que contratar um serviço de rádio, um serviço às vezes caríssimo, pagando, ele mencionou o valor de R$ 1.200 por mês, para ter a possibilidade de atuar no processo eletrônico.
né? Porque o processo eletrônico envolve o peticionamento virtual, né? Peticiona pelo computador. E é necessário que a internet tenha condições para suportar a transmissão de dados, que às vezes é uma transmissão pesada, né? São documentos que são escaneados, enfim. Então, na implantação do processo do PJE, do processo eletrônico, é fundamental que as autoridades brasileiras tenham em vista a realidade concreta do país, que não é a mesma realidade dos grandes centros, né? Em diversos estados brasileiros ainda não há banda larga, ainda não há estruturação, ainda não há uma infraestrutura de telecomunicações suficiente para comportar o trabalho com o processo eletrônico. Este advogado trabalhista fala dos problemas que já enfrentou para fazer um peticionamento eletrônico na capital do país. Existem incompatibilidades, por exemplo, o tribunal adota uma determinada forma de TI, né? Ou seja, de informação, e os advogados podem adotar um outro sistema que não sejam compatíveis, né? Eu já tive um problema tanto no Superior Tribunal de Justiça como também no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, eu tive que sair do escritório, procurar esses tribunais para adequar os sistemas, certo? Através de um passo a passo, né, que foi me dado. Agora, será que para os advogados que não estão em Brasília, será que seria tão fácil, né, comparecer a um tribunal e realizar esse passo a passo? Acredito eu que não. É claro que quando todas as unidades da federação tiverem a infraestrutura adequada, o processo judicial eletrônico vai garantir celeridade ao judiciário. Todos nós apoiamos o processo eletrônico, né? Nós temos a compreensão de que o processo eletrônico ele desburocratiza, ele barateia a atividade advocatícia, ele reduz os custos do judiciário. O processo eletrônico só tem virtudes. Ele, inclusive, é ecológico, né? Porque nós não temos que gastar recursos ambientais escassos, como é, por exemplo, o caso do papel. Então, o Conselho Federal da OAB apoia o processo eletrônico. O que ele não pode apoiar é uma implementação apressada, assodada do processo eletrônico. A implantação do processo eletrônico, ela tem que ser uma implantação prudente, tem que ser uma implantação realista, que tenha em vista como, de fato, o judiciário se organiza em todo o Brasil e a advocacia se organiza em todo o Brasil. Então, em alguns lugares, o cronograma deverá ser um cronograma mais estendido, justamente para permitir a inclusão dos colegas que agora têm o seu contato inicial com o processo eletrônico. Certos tribunais, eles pacificaram a questão, né? Ou seja, somente o peticionamento eletrônico é válido. O processo eletrônico ele é salutar, ele veio para ficar, ele já está disposto nos códigos infraconstitucionais de processo, ou seja, ele deve ser utilizado no nosso país, mas você agindo de uma forma que eu reputo apressada, né? Ele só trará mais problemas ainda, né? Ou seja, você exigir que somente esse sistema seja hoje utilizado, excluindo, né, as formas de peticionamento manual ou até mesmo via escrita, né, via petição física, ele na realidade ele se torna prejudicial. A quem? A própria população, que não vai ter o acesso à justiça que merece e que é previsto constitucionalmente. A OAB Nacional vai reforçar a assistência às ações movidas pelas seccionais estaduais, requerendo a suspensão do uso exclusivo de peticionamento eletrônico na Justiça Estadual, Federal e do Trabalho. Vários outros seccionais do Brasil ajuizaram também medidas junto ao CNJ, propuseram medidas junto ao CNJ, o próprio Conselho Federal da OAB vem propondo medidas junto ao CNJ também, e esse tema voltará
a ser apreciado por aquele colegiado. Temos atuado junto ao CNJ, mas não só, também junto às direções dos tribunais. Tivemos, por exemplo, semana passada, com o ministro Reis de Paula, que assumirá a presidência do Tribunal Superior do Trabalho, e o ministro Reis de Paula já revelou a sua sensibilidade para esta questão, já revelou a sua compreensão de que a implantação do PJE não pode ser uma implantação assodada, uma implantação que não dê conta também das condições concretas dos diversos estados brasileiros. E já se comprometeu com a adoção de um cronograma mais razoável, mais prudente de implantação do PJE. Então, o Conselho Federal tem tido essa atuação junto ao Conselho Nacional de Justiça, no sentido de levar aos conselheiros cada vez mais informações concretas, informações práticas do que está acontecendo em cada estado, e também tem buscado se comunicar com a direção dos tribunais, no sentido de levar essas mesmas informações e de obter das autoridades judiciárias que a implantação do PJE seja uma implantação realista, prudente e que efetivamente dê conta das diversas realidades regionais que são muitas vezes de dificuldade, de ausência de infraestrutura digital, de comunicações capaz de dar conta das necessidades do PJE. Você vê no próximo bloco, Comissão Nacional de Direitos Humanos da OAB traça estratégias para encarar desafios. E veja também, Ordem dos Advogados do Brasil declara apoio total à proposta em tramitação no Congresso, que inclui a advocacia no Simples Nacional. A defesa dos direitos humanos é uma das bandeiras históricas da Ordem dos Advogados do Brasil. Entre as atuações da entidade nessa área está o combate ao trabalho escravo, ao tratamento desumano praticado nos presídios e as violações cometidas durante a ditadura militar. A Ordem dos Advogados do Brasil manifesta constantemente, através da Comissão Nacional de Direitos Humanos da entidade, seu olhar sobre a efetividade dos direitos humanos no país, fundamentado no respeito à diversidade, à pluralidade e à tolerância. Nós pretendemos com a comissão ter um papel estratégico no sentido, primeiro, de conscientizar a sociedade brasileira, não só a advocacia, de que uma política de direitos humanos não é incompatível com outras políticas, sobretudo políticas públicas de segurança pública, né? Muitas vezes o cidadão comum acha que direitos humanos é coisa para proteger bandido, para proteger malfeitores. Nas grandes cidades, os militantes de direitos humanos sofrem muito preconceito por conta disso. Um dos principais pontos discutidos pela comissão é o combate ao trabalho escravo, que, apesar de algumas iniciativas do governo no sentido de erradicar a questão, ainda persiste em parte do país. Segundo o cálculo da Comissão Pastoral da Terra, o número de trabalhadores escravizados é de cerca de 25 mil. E pela estimativa da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, esse número é ainda maior, chega a 40 mil. Em pleno século XXI, já estamos quase meados do século XXI, ainda existem regiões com trabalho análogo ao trabalho escravo. Aqui, né? No Rio de Janeiro temos regiões onde já se detectou a existência, né, de trabalho escravo. Então nós queremos ajudar, a partir do prestígio da OAB junto à sociedade brasileira, a partir da sua independência, nós queremos colaborar com os órgãos públicos, com o Ministério da Justiça, com o Ministério Público Federal, com a Polícia Federal, no sentido de coibir, de combater essa mazela brasileira que ainda é o trabalho escravo. O Adir Damos acrescentou que outro foco da comissão são as situações degradantes vividas hoje no dia a dia da população brasileira, como o tratamento desumano dispensado em parte considerável do sistema carcerário do país e também nas unidades que deveriam ser de ressocialização de crianças e adolescentes infratores. Temos aí na área das penitenciárias, né, do direito prisional, na área da infância e da juventude, ainda existem uma série de atentados, né, ao direito da pessoa humana.
e nós pretendemos inserir, né, a OAB na construção de políticas públicas, né, de defesa dos direitos humanos. As violações de direitos humanos na ditadura, incluindo mortes, desaparecimentos, torturas e maus-tratos a presos e perseguidos políticos naquele período, também serão apuradas pela CNDH. Nós ainda temos no Brasil cidadãos que desapareceram na época da ditadura militar, que até hoje não se sabe o paradeiro deles, né? Até hoje temos notícia das barbaridades que foram cometidas naquela época, e é importante que o povo brasileiro saiba, né, o que aconteceu, a mão de quem aconteceu, como aconteceu, para que esses fatos não mais se repitam. Então nós também pretendemos continuar, né, a nos inserir na esfera da memória e da verdade. Retirar da informalidade e estimular milhares de advogados que atualmente não têm condições para estruturar escritórios próprios. Esse é o principal motivo que levou a OAB a declarar total apoio a uma proposta em tramitação no Congresso que inclui os escritórios de advocacia no sistema do Simples Nacional para recolhimento de tributos. Simplificação de tributos. É isso que deseja a advocacia e que prevê o projeto de lei suplementar 467 de 2008. O PLS altera a Lei Complementar 123 de 2006, acrescentando outras atividades de prestação de serviços, as que já se enquadram no Simples Nacional. O secretário-geral da Ordem fala sobre a inclusão dos escritórios de advocacia no sistema simplificado de recolhimento de tributos. A Ordem dos Advogados do Brasil tem atuado no sentido de simplificar a atuação do advogado, enfim, simplificar as regras jurídicas que incidem sobre a atividade da advocacia, que incidem sobre os escritórios de advocacia. E, obviamente, isso também, aí também se inclui a matéria tributária. Na verdade, a tributação no Brasil é uma tributação muito incisiva, é uma tributação, até considerada uma tributação excessiva, e é também papel da Ordem dos Advogados do Brasil lutar para que os escritórios de advocacia e os advogados sejam, no máximo possível, desonerados desse excesso de carga tributária que tem incidido sobre o cidadão brasileiro. Então, é nessa perspectiva que a OAB tem defendido que os escritórios de advocacia, que o exercício da advocacia também se insira no sistema tributário mais simplificado, chamado Simples, né? Isto porque é uma medida que atua no sentido da desoneração e também que atua no sentido da simplificação da atividade da advocacia. A medida deve retirar muitos advogados que estão na informalidade. Todos sabemos que quanto mais complicada é a legislação, quanto mais burocráticas são as exigências que incidem sobre o cidadão em geral, a tendência é que o cidadão acabe não se adequando ao que determinam essas regras legais. Por outro lado, se a lei é mais simples, se as exigências são mais razoáveis, a tendência do cidadão é aderir espontaneamente à legalidade. E isso também vale, certamente, para os escritórios de advocacia. A regularização, a formalização do exercício da profissão também passa pela simplificação das regras incidentes sobre a atividade da advocacia, e por isso nós entendemos que a adesão ao Simples seja importante, seja fundamental também para esse processo de formalização, de inclusão, sobretudo, um processo de inclusão dos advogados brasileiros. O presidente nacional da OAB tratou do assunto com o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Fernando Pimentel. O ministro apoia a proposta de inclusão dos escritórios de advocacia no sistema do Simples Nacional. Na reunião, Marcos Vinícius Furtado ressaltou que muitos advogados não têm condições de estruturar escritórios próprios. Principalmente para os escritórios menores, que tem uma gama muito grande de tributos, quando você facilita a vida do escritório, onde você reduz essa quantidade de tributos, fica muito melhor. A gente já tentou cadastrar por não ser autorizado. Não conseguimos, é óbvio, né? Então, nós temos essa dificuldade hoje, eu acho que vai facilitar bastante a vida de todo mundo. Vai reduzir os impostos, os tributos que são cobrados dos escritórios hoje,
certo? E pode até impulsionar um pouco o desenvolvimento interno dos escritórios. Por exemplo, em vez de você pagar o tributo, você pode investir numa especialização, numa outra formação, enfim. Eu acredito que vai ser muito bom. Eu acho que a carga tributária é muito elevada e os pequenos escritórios não conseguem de se desenvolver diante dessa situação que vive hoje. De modo que o Simples iria ajudar em muito o crescimento desses escritórios. Eu não entendia por que isso nunca foi feito. Porque é um gasto muito grande para os escritórios, que muitas vezes são pequenos e tem que se filiar num sistema de tributação, às vezes, muito gravoso para a empresa. Tem escritório grande, mas também tem escritório pequeno, assim como as empresas. Então, para até uma questão de igualdade, então, a medida é perfeitamente salutar, eu diria. Depois do intervalo, você confere: mais de 19 mil candidatos prestam a prova prático-profissional do Exame de Ordem Unificado em todo o país. Nós voltamos em instantes. Até já. O direito do petróleo é um ramo do direito que regula a exploração, a produção e a circulação de bens relativos à indústria do petróleo. Sua estrutura complexa, né, ela engloba temas de direito público e privado, bem como temas de direito internacional. As demandas normalmente são relacionadas com outras áreas, como direito ambiental no caso de desastres, né, que nós já presenciamos vários derramamentos, acidentes. Direito tributário, por ser uma das indústrias que mais paga impostos no país. Direito administrativo, o advogado necessariamente ele tem que estudar e compreender para saber aplicar as portarias e as resoluções da Agência Nacional do Petróleo nos casos que ele tem. Diversas vezes nós nos deparamos com associações entre empresas nacionais e internacionais, né, são as chamadas joint ventures, né? Então, o advogado ele acaba tendo que lidar com normas de direito internacional para solucionar determinadas demandas que envolvem outras nações e empresas internacionais nesse caso. O mercado ele é bem restrito, né? Uma área muito visada, uma vez que as causas são de muito vulto, né? Envolve muito interesse econômico, né? E é bem restrito também, poucos escritórios atuam no ramo, o que dificulta até o ingresso, né, dos profissionais e a atuação nesse ramo. Estudar as matérias interrelacionadas que eu já mencionei, direito ambiental, tributário, civil, né, direito administrativo, se atualizar diariamente, porque é muito dinâmico, como nós já mencionamos, e procurar, né, fazer um bom estágio no escritório que atue nessas áreas seria um caminho, seria um conselho que eu daria. O Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, garantiu ao presidente do Conselho Federal da Ordem o apoio do Ministério Público à campanha da OAB por eleições limpas. Marcos Vinícius Furtado falou sobre o movimento de entidades da sociedade civil para apresentar um projeto de lei de iniciativa popular propondo uma reforma política com foco na proibição do financiamento de campanhas eleitorais por empresas privadas. A iniciativa da entidade também recebeu o apoio da presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia. A ministra ressaltou que a OAB tem um papel essencial e de protagonista na luta pela democracia e também por eleições limpas. Mais de 19 mil estudantes e bacharéis de direito de todo o país prestaram a prova prático-profissional do nono Exame de Ordem Unificado. A aprovação no exame
é requisito indispensável para a inscrição nos quadros da OAB como advogado. Diante de uma etapa decisiva, o nervosismo é comum a quase todos os candidatos. Um pouco apreensivo, nervoso por ser o primeiro exame que eu estou fazendo, então é uma experiência nova, mas ao mesmo tempo confiante, porque estudei bem e vamos ver se vai dar certo. O nervosismo. O nervosismo peca muito, a gente peca muito, passa por cima de muita coisa, mas dessa vez vai dar certo. Hoje você está tranquilo? Hoje eu estou mais ou menos, porque tranquilo ninguém fica, né? Agora eu fiquei menos ansiosa, porque das outras vezes eu estudei bastante, né? Aí dessa agora eu relaxei, porque na verdade a prova você tem que ir muito pelo entendimento da FGV. E às vezes não é nem entendimento assim, do tribunal e do próprio direito. Se cair o que eu sei bem, se não cair, amém, né? Eu acredito que dessa vez eu estou mais bem preparado do que na primeira vez que eu fiz a segunda fase. Pelo fato de que eu tive um pouco mais de tempo para estudar a segunda fase, né? Então as dúvidas que eu tinha em relação à segunda fase, que da primeira vez foi menos tempo, acho que deu para sanar dessa vez. A expectativa boa, boa preparação. Estudei mais a parte de constitucional, né? Que é o que você vai fazer. Que é o que eu vou fazer. Tá tudo tranquilo. Em todo o país, 19 mil candidatos passaram para a segunda etapa do 9º Exame de Ordem Unificado. Nessa última fase, os futuros advogados tiveram que redigir uma peça profissional e responder a 4 questões. As áreas ficaram a critério do examinado, que pôde optar por direito administrativo, civil, constitucional, empresarial, penal, direito do trabalho ou tributário. Quem chegou com antecedência pôde dar uma última checada no material, como fez Rodrigo. O que faz diferença é você observar se você está trazendo o material correto, para não chegar lá na hora, você ser surpreendido, né, e não conseguir utilizar o material que você trouxe, né? Isso é muito importante também. Mas enquanto uns estavam no local de prova com antecedência, outros chegaram assim, correndo. Ô pessoal, vai fazer o exame de ordem. Vai fechar o portão, hein? Vai dar só. Falta 1 minuto, hein? Na pressa, esse candidato em Brasília estacionou em local proibido e ainda teve a sorte de contar com a boa vontade da ambulante, que não cobrou pela caneta. Na volta eu te pago essa caneta. Às 2 horas, pelo horário de Brasília, os portões foram fechados. Quem não chegou a tempo ficou do lado de fora. Pelo amor de Deus. Moço, deixa eu entrar, moço. Ao final, os candidatos fizeram um balanço do exame. Achei uma prova justa, não achei um nível de dificuldade muito grande. Acho que quem estudou, se preparou, não vai ter dificuldade. Pelo menos na área eu fiz direito penal, né? Não sei as outras áreas. Eu estudei um pouco, mas não estava além do que eu esperava. Só achei dificuldade na identificação da peça só. As outras questões estavam tranquilas. Minha prova foi tranquila, achei tranquila. Fiz penal e achei bem tranquilo, até terminei até antes que eu esperava. Eu estudei bastante, eu tenho estudado bastante, já faz um tempo. Eu acho que a prova estava bem feita, né? Foi bem estruturada, mas para quem estudou direitinho não tinha mistério não. É o seu caso? Eu acho que é. Vamos ver o resultado, né? E nós terminamos por aqui o programa OAB Nacional de hoje, mas na semana que vem estaremos de volta. Nosso encontro está marcado. Até lá.